Como vocês sabem, esta semana marca os primeiros 100 dias da presidência de Trump. E os primeiros 100 dias do presidente Trump foram, sem dúvida, os mais monumentais e históricos de qualquer administração na história americana. O presidente Trump já cumpriu centenas de promessas que fez ao povo americano, e continuaremos a falar sobre todas elas ao longo desta semana. Amanhã farei uma coletiva de imprensa neste mesmo horário, novamente cedo e animado para destacar as conquistas econômicas da administração Trump, com nosso secretário do Tesouro, Scott Bessent. E amanhã à noite, o presidente Trump viajará para Michigan para discutir tudo o que ele alcançou, em nome do povo americano. Na quarta-feira, o presidente realizará uma reunião de gabinete aberta à imprensa, onde cada membro do gabinete discutirá seu sucesso até agora e seus planos para o futuro. Hoje damos início à semana de 100 dias com foco no esforço histórico do presidente para garantir a segurança da nossa fronteira sul. Mais tarde, nesta tarde, o presidente Trump assinará uma ordem executiva sobre lei e outra ordem executiva sobre cidade-santuário. A primeira ordem executiva fortalecerá e liberará as forças de segurança dos Estados Unidos para perseguir criminosos e proteger cidadãos inocentes. A segunda ordem executiva é centrada na proteção das comunidades americanas contra alienígenas criminosos e instruirá o Procurador-Geral e o Secretário de Segurança Interna a publicar uma lista de jurisdições estaduais e locais que obstruem a aplicação das leis federais de imigração. Após estas serem assinadas, o presidente terá assinado mais de 140 ordens executivas, aproximando-se rapidamente do total assinado pela administração Biden ao longo de 4 anos no cargo. Falando de Joe Biden, foram suas terríveis políticas de fronteira aberta que permitiram imprudentemente que mais de 10 milhões de alienígenas ilegais invadissem os Estados Unidos nos últimos 4 anos. Americanos inocentes como Laken Riley, Jocelyn Nungray, Rachel Morin e tantos outros foram brutalmente assassinados pelas mãos desses alienígenas ilegais, como resultado da negligência de Biden em seu dever. É por isso que uma das promessas centrais da campanha do presidente Trump foi garantir a segurança da fronteira e acabar com essa invasão. Em menos de 100 dias, 99 para ser exato, o presidente cumpriu amplamente essa promessa. As fronteiras dos Estados Unidos estão agora seguras, graças ao presidente Trump. Ele restaurou o Estado de Direito, aplicou nossas leis de imigração e defendeu a soberania dos Estados Unidos. O presidente imediatamente declarou uma emergência nacional na fronteira sul, mobilizou o exército dos SORCIL e a patrulha de fronteira para repelir a invasão, e encerrou as políticas imprudentes de captura e liberação. Os resultados têm sido nada menos que extraordinários. Entre a posse do presidente Trump e o dia 1º de abril deste mês, apenas 9 imigrantes ilegais foram liberados nos Estados Unidos, uma redução impressionante de 99%. Em relação aos mais de 184 mil estrangeiros ilegais, que foram liberados no país sob Biden durante o mesmo período do ano passado. O número de crianças estrangeiras ilegais desacompanhadas chegando à fronteira também atingiu um recorde mínimo. O total de tentativas de cruzamentos ilegais na fronteira sudoeste atingiu um recorde mínimo em fevereiro, apenas, para cair para outro, novo recorde mínimo novamente no mês passado, em março. Apenas ouça esses números incríveis. Em março de 2024, sob Joe Biden, a patrulha de fronteira encontrou aproximadamente 140 mil estrangeiros ilegais na fronteira sudoeste. Um ano depois, em março de 2025, sob o presidente Trump, a patrulha de fronteira encontrou pouco mais de 7 mil estrangeiros ilegais na fronteira sudoeste. Isso é outra, redução de 95% em relação ao ano anterior. A primeira peça de legislação que o presidente Trump assinou como lei foi o Ato Lake e Riley, que exige que estrangeiros ilegais presos ou acusados de roubo ou violência sejam detidos. O presidente Trump também restabeleceu a bem-sucedida política de permanecer no México de seu primeiro mandato, para garantir que os estrangeiros que chegam à nossa fronteira sul e solicitam asilo sejam devolvidos ao México para aguardar suas audiências, em vez de serem permitidos entrar em nosso país enquanto esperam. O presidente também reiniciou a construção de seu emblemático muro avançado na fronteira. Mais de 85 milhas de novas barreiras na fronteira já estão em várias fases de construção e planejamento. E a patrulha de fronteira, em colaboração com o Departamento de Defesa e o grande estado do Texas, implantou 75 milhas adicionais de barreiras temporárias ao longo da fronteira sul. A administração Trump, como você sabe, também encerrou o desastroso aplicativo CBP One, que Joe Biden explorou para facilitar a migração de quase 1 milhão de estrangeiros ilegais para o país.
O Departamento de Segurança Interna relançou isso como o aplicativo CBP Home, para fornecer aos estrangeiros ilegais no Zilapario uma maneira simples de declarar sua intenção de sair voluntariamente. Por anos, a fraqueza de Joe Biden em políticas de fronteira aberta permitiu que cartéis cruéis controlassem funcionalmente, através de uma campanha de terror, estupro e força brutal, quase todo o tráfico ilegal pela fronteira sul. O presidente Trump pôs fim a isso, em tempo recorde. Ele designou esses cartéis hediondos como organizações terroristas estrangeiras e invocou a lei dos inimigos estrangeiros para imediatamente apreender, deter e remover essas ameaças massivas que inundaram nosso país com drogas mortais, criminosos violentos e gangues cruéis. A administração Trump está trabalhando 24 horas por dia, 7 dias por semana para prender e deportar com sucesso esses criminosos ilegais e terroristas estrangeiros de nossas comunidades. Estamos nos estágios iniciais de realizar a maior campanha de deportação da história americana. No último fim de semana, foi anunciado que, através da Operação Tidal Wave, um esforço conjunto entre o ICE Miami e as agências de aplicação da lei da Flórida, quase 800 imigrantes ilegais foram presos apenas nos primeiros 4 dias. Entre os presos estavam um assassino colombiano, supostos membros das gangues MS-13 e Wraith Street, e um russo com um aviso vermelho por homicídio culposo. E do outro lado do país, no início, nas horas da manhã de domingo, o DOJ e o DHS juntos lançaram uma operação conjunta em uma boate clandestina de imigrantes ilegais, usada pelo Trem de Aragua em Colorado Springs, Colorado. O DHS prendeu mais de 100 imigrantes ilegais, e muitas drogas e armas também foram apreendidas. A Operação Tidal Wave é uma prévia do que está por vir em todo o país. Operações em larga escala que empregam nossos parceiros de aplicação da lei estaduais e locais para tirar imigrantes, ilegais criminosos das nossas ruas. Como sempre, o presidente Trump e toda a nossa administração são gratos aos corajosos agentes da lei, que colocam suas vidas em risco todos os dias, para proteger seus compatriotas americanos e manter nosso país seguro. Após 4 anos sendo vilipendiados e limitados pela administração Biden, os heróicos agentes do ICI e CBP finalmente têm um presidente que os apoia e lhes permite fazer o trabalho para o qual se inscreveram. Não há pessoa que possa atestar isso mais do que nosso incrível guarda de fronteira aqui na Casa Branca, Tom Homan, que dedicou sua carreira profissional a proteger nosso país e fazer cumprir a lei. Vou deixar o Tom fazer alguns comentários breves e depois abriremos para perguntas hoje. Obrigado por estar aqui, Tom. Obrigado. Apenas algumas coisas. Olha, eu comecei na patrulha de fronteira em 1984, estou nisso há mais de 40 anos. Trabalhei para 6 presidentes, começando com Ronald Reagan. Todo presidente para quem trabalhei levou a segurança das fronteiras a sério, porque você não pode ter segurança nacional se não tiver uma forte segurança nas fronteiras. Precisamos saber quem está entrando, o que está entrando, onde está entrando, por que está entrando, certo? Até o presidente Obama e o presidente Clinton tomaram algumas medidas para proteger a fronteira porque entenderam que a segurança nacional era importante. Joe Biden foi o primeiro presidente na história desta nação que assumiu o cargo e deliberadamente deixou a fronteira insegura. Isso é apenas um fato. Entregamos à administração Biden após a primeira administração do presidente Trump, entregamos à administração Biden a fronteira mais segura da minha vida. E ele a deixou insegura de propósito. Agora, o presidente Trump e esta administração aqui, o sucesso é sem precedentes. Superamos a primeira administração. De Trump em sucesso, na fronteira. Os números da fronteira estão em um nível historicamente baixo. Hoje, enquanto estou aqui, temos a fronteira mais segura na história desta nação. E os números comprovam isso. As políticas do presidente Trump estão salvando vidas todos os dias. Há estudos que dizem que 31% das mulheres que fazem essa jornada através do uso de cartéis são sexualmente agredidas. Quando o presidente Trump reduziu a imigração ilegal em 96%, quando 96% menos pessoas estão vindo, quantas mulheres não estão sendo sexualmente agredidas pelos cartéis? Quantas crianças não estão morrendo ao fazer essa jornada? Quantas mulheres e crianças não estão sendo traficadas sexualmente para esta nação? Quantos terroristas conhecidos e suspeitos não estão entrando neste país? Quantos quilos de fentanil não estão entrando neste país para matar jovens americanos? Quantas mulheres e crianças estão sendo traficadas sexualmente? Sob Joe Biden, o tráfico sexual aumentou 600%. Tivemos 4.000 estrangeiros morrendo ao fazer essa jornada.
Tivemos 250 mil de americanos mortos por fentanil que atravessou uma fronteira aberta. A política do presidente Trump salva vidas todos os dias. Até mesmo o muro da fronteira salva vidas. Se as pessoas querem criticar o muro da fronteira, em todos os lugares onde uma barreira de fronteira foi construída, as migrações ilegais diminuem, os fluxos de drogas ilegais diminuem. Mas você sabe do que ninguém fala? O muro da fronteira salva vidas. Porque os mais vulneráveis, as mulheres e crianças, não conseguem passar por esse muro, o que significa que eles vão para um lugar onde não há muro. E o que os espera? Os da fronteira, meu ata, cuidarão das necessidades humanitárias, necessidades de saúde atendidas imediatamente. Acabamos de calcular os números. Deixe-me falar sobre alguns números que são importantes para mim. Sob a administração Biden, tivemos uma média de mais de 11 mil muitos dias, mais de 12 mil alguns dias, 15 mil entradas ilegais nos Estados Unidos. 15 mil. Você sabe qual foi o número nas últimas 24 horas? 178. De 15 mil para 178. Sucesso sem precedentes. Em um dia médio na administração Biden, ninguém escapou. Pessoas que sabíamos que cruzaram a fronteira porque estão em vídeo, tráfego de drones ou tráfego central. Atravessaram a fronteira, não foram apreendidos, não foram identificados, não foram verificados. Em um dia médio sob Joe Biden, mais de 1.800 escaparam. Ontem, 38 é demais. Vamos chegar a zero, mas queremos de 1.800 para 38. E finalmente, como foi dito anteriormente, nos primeiros 100 dias, ou foi realmente de 20 de janeiro a 1º de abril. No ano passado, 184 mil imigrantes ilegais foram liberados nos Estados Unidos. Sob esta administração, 4 deles eram testemunhas materiais em uma investigação criminal. Precisamos deles aqui para testemunhar em um julgamento criminal sério. 4 tinham condições médicas extremas. Não podíamos devolvê-los porque estavam em estado tão ruim. E um era uma questão humanitária. Este é um sucesso sem precedentes. A fronteira está segura. O presidente Trump está salvando vidas. O presidente Trump provou que ninguém faz melhor do que o presidente Trump. Não há igual, nem chega perto. Então, que Deus abençoe a patrulha de fronteira. Deus abençoe o ICE, que diariamente armam-se e vestem coletes de Kevlar para proteger nossa fronteira, segurança nacional e remover ameaças à segurança pública. Há agentes aplicando a lei, tornando o país seguro. E vamos continuar fazendo isso a todo vapor. Então vou encerrar com isso. Obrigado, Tom. E obrigado pelos seus esforços. Queremos abrir para perguntas se você tiver perguntas relacionadas à fronteira para o senhor. Homem, estou feliz em responder a qualquer uma. Perguntas não relacionadas à fronteira. Respondo perguntas da fronteira, mas Tom está aqui. Façam perguntas a ele. Nosso novo assento de mídia hoje. Como sempre, Rogan O'Hanley, ex-advogado de entretenimento de Hollywood. Eu não sabia disso. Rogan, que se cansou das ideologias de extrema esquerda da Califórnia e agora publica comentários políticos conservadores online para seus mais de 7 milhões de seguidores em todas as principais plataformas. Ele se junta a nós hoje do grande estado da Flórida. Por que você não começa hoje, Rogan? Obrigado, Caroline. Nos primeiros 99 dias de Trump, vimos um ataque coordenado ao Estado de Direito por juízes radicais que estão frustrando sua agenda, com um número sem precedentes de injunções nacionais. Esses juízes estão proporcionando mais devido processo a violentos MS-3 e Trenadera, os imigrantes ilegais, do que fizeram para cidadãos americanos que protestaram pacificamente em 6 de janeiro. Como Stephen Miller destacou, seria completamente ridículo ter julgamentos completos e apelações para os mais de 15 milhões de imigrantes ilegais que cruzaram nossa fronteira sob Joe Biden. Muitos agora estão pedindo que Trump contorne esses juízes radicais e considere suspender o mandado de habeas corpus exclusivamente para esses imigrantes ilegais. De acordo com os termos do artigo 1, seção 9 da Constituição dos Estados Unidos, que permite explicitamente tal medida quando há uma rebelião ou invasão. Há um forte precedente para esta ação, já que foi exercida por 3 de nossos maiores presidentes, Abraham Lincoln, Ulysses S. Grant, e o presidente favorito de todos os tempos dos democratas, FDR. Todos os 3 não são apenas celebrados por historiadores, mas também estão imortalizados em nossa moeda nacional com seus rostos lá.
Além disso, todos os três usaram isso contra cidadãos americanos, enquanto neste caso, estamos usando apenas contra imigrantes ilegais. Acho que quase todos os americanos razoáveis concordariam que 15 milhões de imigrantes ilegais cruzando nossa fronteira sob Joe Biden conta como uma invasão, especialmente porque muitos, como você destacou, estão agora roubando, agredindo, estuprando e matando cidadãos americanos. Assaltos históricos à nossa república exigem uma ação recíproca do nosso governo. Você pode nos informar se e quando a administração Trump está planejando suspender o mandado de habeas corpus para contornar esses juízes radicais que estão infringindo seus poderes do artigo 2º e começar a deportar ilegais em massa? Não ouvi tais discussões acontecerem, mas posso assegurar que o presidente e toda a administração estão certamente abertos a todos os recursos legais e constitucionais para garantir que possamos continuar com a promessa de deportar criminosos ilegais das fronteiras da nossa nação. E também, concordo com a premissa da sua pergunta, o que não acontece com frequência nesta sala, mas eu concordo com a sua. É absurdo que a administração anterior tenha sido permitida a permitir 15 milhões de que sabemos de alienígenas ilegais neste país, com muito pouca resistência do nosso ramo judicial. Mas este presidente está tentando simplesmente aplicar as leis de imigração do nosso país e está enfrentando obstáculo após obstáculo. Estamos em conformidade com as ordens judiciais, mas como Tom Homan disse todos os dias, vamos continuar a avançar com esta campanha de deportação em massa e o presidente está aberto a todas as soluções para fazer isso. Obrigado por estar aqui hoje, Hogan. Se eu também puder responder à sua pergunta no que diz respeito aos juízes, veja, acabamos de prender um juiz, Van Bonte, por impedir as ações de execução do ICE. Eu disse desde o primeiro dia, você não precisa apoiar as operações do ICE. Você pode apoiar a cidade santuário se é isso que deseja fazer. As cidades santuário podem assistir o ICE a manter suas comunidades seguras, pois qualquer funcionário público, prefeito, vereador ou governador, sua responsabilidade número 1 é a proteção das comunidades. ICE focamos em ameaças à segurança. Não acredito que funcionários eleitos ou juízes não apoiem isso. O que o ICE tem feito desde o primeiro dia, você pode ficar de lado e assistir, pode argumentar contra nós o quanto quiser e protestar o quanto quiser. Mas quando você cruza essa linha, eu já disse isso 1000 vezes, quando você cruza essa linha para impedimento ou abrigar conscientemente, ocultar um imigrante ilegal, você será processado, juiz ou não. E quanto a liberar tantas pessoas, você sabe por que a administração Biden liberou milhões de pessoas nos Estados Unidos? Ninguém nunca fala sobre isso. Eu vou falar sobre isso. Por que eles liberaram pessoas para o interior dos Estados Unidos, em vez de colocá-las em uma cama do ICE? Por que não colocá-las em uma cama vazia do ICE a $127 por noite, em vez de em um quarto de hotel a $500 por noite? Eles fizeram isso de propósito. Porque quando você os coloca em uma cama de detenção do ICE, a audiência é em 35 dias. Registros mostram que 9 de 10 que pedem asilo são removidas. Mas se você os libera e os coloca em um quarto de hotel a $500, suas audiências podem levar 5, 7, 9 anos. E o que eles esperam, então? Que outra administração democrata esteja no poder. Eles podem justificar demandas de anistia? Isso é sobre vender este país para obter poder político futuro. É isso que era. A lei diz claramente que se você chegar à nossa fronteira sem a documentação adequada, você deve ser detido. Não talvez, não pensar sobre isso deve. E é isso que o presidente Trump está fazendo. Capturando Liz acabou. É isso que a lei diz. É isso que fizemos. Devo homenagear Braigel Garcia, se puder. O presidente disse recentemente que quando se trata de facilitar sua libertação, ele está deixando isso a cargo de seu advogado. Então, só para ficar claro, houve alguma negociação entre os EOAs e El Salvador sobre sua libertação ou para facilitar sua libertação? Vou lhes dizer o que o presidente de El Salvador disse a todos vocês no Salão Oval. El Salvador não pretende contrabandear um terrorista estrangeiro designado de volta para os Estados Unidos. Ele é um cidadão salvadorenho. Esse é o país de origem dele. É lá que ele pertence. E a administração pretende cumprir com o que o presidente Bukele disse de El Salvador. Ele não pretende enviar esse indivíduo de volta. Então, isso é um não, não houve conversas. O que eu lhes disse é que o presidente de El Salvador deixou isso bem claro. Carolyn, pode nos contar mais sobre a reunião entre o presidente Trump e o presidente Zelensky no fim de semana? Essa reunião mudou alguma coisa? Trump saiu dessa reunião repensando as negociações e os próximos passos?
Olha, o presidente falou sobre isso após a reunião ontem, quando respondeu perguntas de repórteres no Air Force One. Ele acha que está cada vez mais frustrado com os líderes de ambos os países. Ele quer ver um cessar-fogo permanente. Eu entendo. Vladimir Putin ofereceu um cessar-fogo temporário esta manhã. O presidente deixou claro que quer ver um cessar-fogo permanente, primeiro, para parar as mortes, parar o derramamento de sangue. E enquanto ele permanece otimista de que pode fechar um acordo, ele também está sendo realista. E ambos os líderes precisam se sentar à mesa para negociar uma saída para isso. E eu realmente acho que a reunião do presidente com o presidente Zelensky mostra isso. Ele está dedicando muito esforço e tempo nisso porque quer ser um presidente pacificador, como foi em seu primeiro mandato. Ele pretende fazer isso novamente. E esta é uma situação e um conflito incrivelmente difíceis que o presidente Trump herdou do presidente Biden, que permitiu que esta guerra começasse em primeiro lugar. Mas ele está focado em resolver este problema. Alguém tem perguntas sobre a fronteira? Claro. Obrigado, Carolina. Sinós, as travessias de fronteira estão em um nível recorde de baixa. Por quê? Ainda deveria ser considerado uma emergência. É por causa do que aconteceu na última administração. Precisamos garantir que nenhuma grama de fentanil atravesse a fronteira para matar americanos. O presidente declarou os cartéis do México uma organização terrorista, junto com o MS-13 TDA. Eles mataram mais americanos do que todas as organizações terroristas do mundo juntas. É uma emergência até que a fechemos. É uma emergência até que os cartéis sejam eliminados da face da terra. O presidente Trump está comprometido em salvar cada vida. Agora, eu acabei de mencionar Godaways 38 ontem. Quem são os Godaways? De onde eles vêm? Tivemos mais de 2 milhões de Godaways sob a administração de Joe Biden. Por que 2 milhões de pessoas pagaram mais para fugir? Sob a administração Biden, você paga a um cartel essa quantia de dinheiro para cruzar a fronteira. O trabalho dos cartéis termina na fronteira. Basta se entregar ao uniforme verde. Seja liberado em 24 horas. Receba uma passagem aérea gratuita para a cidade de sua escolha. Receba um quarto de hotel gratuito. Receba 3 refeições por dia. Receba atendimento médico gratuito. Obtenha autorização de trabalho em 90, 120 dias, que é a verdadeira razão pela qual vim aqui. Por que 2 milhões de pessoas pagaram mais para fugir? Porque eles não queriam ser investigados. Eles não queriam ser identificados por impressões digitais. Lutamos com 400 pessoas na lista de vigilância de terroristas cruzando a fronteira sul em 4 anos. Quantos dos 2 milhões vieram patrocinados por países? Você está em terror, acha que é 0. Então você é ignorante? Este é o maior fracasso de segurança nacional que este país já viu. Esta é uma emergência de fronteira até que a terminemos, acabemos com tudo isso. Estamos fazendo bons progressos. Neste momento ainda é uma emergência até que a encerremos. Esta é uma pergunta para o senhor homem. No final da semana passada, houve 3 crianças cidadãs dos Venezuela que foram removidas com suas mães porque estavam nos Estados Unidos ilegalmente. E houve um juiz federal na Louisiana, nomeado pelo presidente Trump, disse que estava preocupado que não havia, cito, um processo significativo. Você está preocupado que o devido processo, pelo menos para as crianças cidadãs dos Iowa, está sendo desrespeitado e que a velocidade com que a aplicação está sendo feita pode levar a erros, como foi o caso de Kilmar Abrego Garcia. E também, se você pudesse dar uma atualização sobre os números de deportação sob esta administração e se você está satisfeito com eles. Eu não aceito o termo erro no caso Abrego Garcia. Há uma supervisão. Há uma ordem de retenção. Mas as coisas mudaram. Os fatos em torno da ordem de retenção mudaram. Ele agora é considerado um terrorista. A ordem de retenção foi anulada. E a gangue que ele temia não existe mais. Os fatos deste caso são diferentes. Vou deixar os advogados litigar isso. Crianças 3 ou C, desde o primeiro dia, entrar ilegalmente é crime. Permanecer ilegalmente e ignorar a ordem de um juiz sobre deportação. Se escolher ter um filho cidadão do Cipercior, sabendo que está neste país ilegalmente, você se coloca nessa posição. E você coloca sua família nessa posição. Fizemos remover crianças com suas mães que solicitaram que seus filhos partissem com elas. Esta foi uma decisão parental, Paternidade 101. As mães fizeram essa escolha. E eu te digo uma coisa, se não tivéssemos feito isso, a história hoje seria que a administração Trump está separando famílias novamente.
Não, estamos mantendo as famílias juntas. Quando um pai diz, eu quero que meu bebê de 2 anos vá comigo, isso aconteceu. Nós não deportamos cidadãos dos Aquilciur, cidadãos. Os pais tomaram essa decisão, não o governo dos Estados Unidos. Mas eu não ouço nenhuma pergunta. Sobre Lake e Riley, tinham uma mãe. Ela nunca mais vai ver seu filho. Rachel Moran, ela tinha 5 filhos. As crianças nunca mais vão ver a mãe. Esta administração age corretamente. Cada ameaça à segurança pública que prendemos neste país, este país está muito mais seguro. Então, os pais tomarão uma decisão sobre o que acontecerá com a criança. Ter um EUA, criança, cidadã, não te torna imune às nossas leis. Se essa é a mensagem que enviamos ao mundo inteiro, entre no país legalmente. É um crime. Não se preocupe com isso. Receba uma ordem de remoção por um juiz de imigração. Ninguém está te procurando. Ter um filho cidadão dos Giracions, cidadão e está imune às nossas leis, nunca vai consertar a fronteira. As pessoas continuarão se colocando em perigo. Mais mulheres morrerão. Mais crianças morreriam. Precisamos assegurar a segurança com nossas leis. Aplicamos leis do Congresso. É correto. Estado sobre os números de deportação sob esta administração. O que está pedindo? Acabamos de fornecer os números de deportações que ocorreram sob esta administração, se você está satisfeito com isso. Da última vez foram 139 mil deportações. Estou satisfeito com os números? Os números são bons, especialmente se você olhar para os números do ICE. As remoções de prisões do ICE estão muito além de Biden. Mas eu li na mídia, o ICE, as deportações estão atrás da administração Biden. Bem, por quê? Porque eles contaram as remoções na fronteira. Não temos 10,5 milhões de pessoas cruzando a fronteira. Não temos remoções na fronteira. Então, Joe Biden poderia ter deportado 5% de seus encontros, e os números ainda seriam maiores do que os nossos nas remoções na fronteira, porque temos uma fronteira segura. A fronteira mais segura na história desta nação. Compare maçãs com maçãs. E sim, prisões e deportações são muito mais do que Joe Biden. Senhor, Kueller. Claro, vai em frente. Senhor, Holman, falando sobre o muro da fronteira, você pode nos dar uma atualização sobre quantas milhas estão sendo construídas hoje? E o México? Está pagando por isso, como o presidente disse que iriam? Bem, em primeiro lugar, vou responder a essa pergunta porque já a respondi em meus comentários iniciais até agora. Desde 1º de janeiro, há mais de 85 milhas de nova construção de muro na fronteira em várias etapas dessa construção e planejamento. O presidente deixou claro para o Congresso que queremos ver mais financiamento, não apenas para a construção do muro da fronteira, mas também para apoiar nossos agentes do ICE. E nossos agentes da patrulha de fronteira, que estão no terreno facilitando esse esforço de deportação em massa. Ele está claramente ausente. Ele não vai apoiar isso. Ele não vai abordar isso. Trump disse que o México não pagará pelo muro. Eles têm feito isso de forma indireta, não é? Colocando 10 mil militares na fronteira norte e sul, tomando a ação que tomaram para permanecer no México. Eles não precisavam fazer isso, mas estão fazendo. Colocando militares na fronteira sul. Reduziram a imigração ilegal a níveis recordes. Estamos economizando milhões de dólares todos os dias em detenção, transporte, processos de remoção. Já compensamos mais do que o custo desse muro por causa das ações do México. O México ajuda a construir o muro? Sim, pois economizamos milhões de dólares diariamente. Podemos nos dar ao luxo de construí-lo. Assim, eles estão ajudando a construir o muro. John. Muito obrigado, Caroline. Senhor Holman, uma pergunta para você. Aqui estão as fronteiras. Você pode dar uma estimativa de quantas pessoas estão nos Estados Unidos ilegalmente? Essa é a primeira questão. E tenho certeza de que você está muito familiarizado com esse número e estimativa. E a segunda pergunta é, eu tenho uma lista que a Casa Branca divulgou de indivíduos. 100 prisões do ICE desde o início do mandato do presidente. E as pessoas foram presas por vários crimes muito graves, homicídio em primeiro grau, condenadas por estupro, condenadas por assassinato e roubo qualificado, agressão sexual de uma criança. Quantos dos indivíduos que estão nos Estados Unidos ilegalmente são pessoas como essas realmente más? Quantos imigrantes ilegais estão nos Estados Unidos? No mínimo 20 milhões. Aqui está uma palavra que você usa para esse número. Estamos falando de 12 milhões há 20 anos. Sabemos que temos 10,5 que sabemos que vieram para a fronteira. Quantos não sabemos?
Eu falo sobre os conhecidos que escaparam, 2 milhões. Quantos desconhecidos que escaparam temos? Como entre o setor de Big Bend no Texas, onde não há tecnologia, quantas pessoas conseguiram atravessar? Não saberíamos. Saberíamos agora. Mas você sabe, então eu arriscaria dizer mais de 20 milhões. Mas a sua pergunta é: na última contagem que fizemos, da última vez que olhei, havia cerca de 700 mil imigrantes ilegais com acusações criminais andando pelas ruas deste país. 700 mil. E é por eles que estamos procurando agora, é nisso que estamos priorizando. Eles e ameaças à segurança nacional. Vamos para a última fila. Obrigado, Caroline. Sim. Para o Sr. Holman, sou Taylor da Spectrum News. Temos estação em Rochester, Nova York. Foi relatado que você estará visitando lá amanhã. Você pode falar um pouco sobre o propósito da sua viagem? Eu sei que a administração Trump está processando a cidade por causa das políticas de cidade santuário, como a ordem executiva que Caroline mencionou, se relaciona com isso. E qual é a sua mensagem para as comunidades e líderes comunitários que dizem: podemos estabelecer nossas próprias regras aqui, estamos preocupados com essa intervenção do nível federal? Você pode falar um pouco sobre isso? Bem, a mesma coisa que falei antes. Eu não acho que qualquer prefeito eleito ou qualquer governo eleito deva querer ameaças à segurança pública, aqueles que estão ilegalmente nos Estados Unidos, ameaças à segurança pública andando por suas comunidades. E o que aconteceu em Rochester? Um agente do HSI pediu assistência de emergência. Oficiais do Departamento de Polícia de Rochester responderam a um chamado de assistência de emergência de um oficial federal de aplicação da lei. Eles responderam. Então foram disciplinados. Eu não acho que alguém possa citar um único caso em que um agente do ICE ou um agente da patrulha de fronteira não tenha respondido a um chamado de emergência de qualquer agência de aplicação da lei. Policiais precisam ajudar policiais, especialmente em uma situação de emergência, mas eles foram disciplinados. E eu encontrei esses oficiais em Nashville. Logo depois disso, acho que foi alguns dias depois, e eu disse a eles que estou ao lado deles. Eles fizeram a coisa certa. A aplicação da lei respondendo a pedidos de assistência de emergência de outras forças da lei. Vou apoiar os homens e mulheres que carregam aquele distintivo e arma todos os dias. Eles estão trabalhando nas ruas às 2h da manhã, enquanto todos nós estamos dormindo. Vou dar meu apoio e anunciar um processo. E há mais do que muitos. Cidade e santuário vão processar esta administração por desrespeitar a lei de imigração. A lei é clara e eles estão violando-a e esta administração vai tomar medidas. Estou indo lá para mostrar meu apoio aos homens e mulheres na aplicação da lei. Eu comecei como policial e a comunidade, estou mostrando apoio a eles, porque a comunidade quer que seus policiais sejam oficiais também. As comunidades também não querem ameaças à segurança pública andando por aí. E é disso que se trata e é por isso que estou indo. Carolina, Sr. Holman, quão perto estamos de abrigar migrantes em instalações do Departamento de Defesa dos RBSU, como Fort Bliss, no Texas? Bem, já estamos abrigando em Guantánamo. Fort Bliss está sendo ampliado, então, no futuro muito próximo. Eu não tenho um cronograma, pois construções são necessárias. As instalações devem cuidar das pessoas detidas. Eu não sei o cronograma. Isso muda todos os dias, por causa de várias questões, mas estamos trabalhando nisso. Você pretende manter famílias lá, incluindo famílias com crianças cidadãs americanas? Os centros residenciais familiares são para famílias. Eles não são prisões. São acampamentos ao ar livre construídos para famílias, o que significa que tem psicólogos infantis, tem pediatras. E por que centros residenciais familiares? Porque queremos garantir que a criança esteja com um dos pais, ao contrário da administração anterior, que parou os testes de DNA, que interrompeu muitas investigações de crianças sendo contrabandeadas para o país com alguém que não era parente delas, alegando ser um dos pais. Então queremos garantir que as crianças estejam com os pais e queremos ter certeza de que realmente é uma família e que a criança não está sendo traficada. Essa é a principal razão. Pergunta. Em frente. Sobre a ordem executiva sobre cidade santuário, a administração está planejando realizar mais investigações ou processos como foi feito contra o juiz em Wisconsin contra autoridades locais? Bem, teríamos que encaminhá-lo ao Departamento de Justiça, obviamente, para processos específicos ou casos contra indivíduos. Mas, como eu disse em meus comentários, a ordem executiva que o presidente assinará mais tarde nesta tarde instrui o procurador-geral e também
Kristi Noem, nossa grande secretária de Segurança Interna, a fornecer uma lista de cidades-santuário nas quais autoridades locais não estão cumprindo com esta ordem federal e não estão cumprindo com as leis federais de imigração. É bastante simples. Obedeça à lei, respeite a lei, e não obstrua os oficiais de imigração federais e os oficiais de aplicação da lei, quando eles estão simplesmente tentando remover ameaças à segurança pública das comunidades do nosso país. O público americano não quer criminosos estrangeiros ilegais em suas comunidades. Eles deixaram isso claro. Em 5 de novembro, esta administração está decidida a aplicar as leis de imigração do nosso país. E estamos felizes em fornecer o texto dessa ordem executiva. O presidente irá assiná-la mais tarde esta tarde. Claro. Com licença. Eu quero falar sobre os trabalhadores rurais. O presidente disse que haveria leniência para alguns trabalhadores rurais indocumentados. Como estão as coisas em relação a isso? E, de certo modo, isso enfraquece sua mensagem sobre imigração, que é aceitável para algumas pessoas indocumentadas estarem no Seamainseiwa, mas talvez não para outras? O presidente referia-se aos nossos programas de visto H1B e H1A, e não houve decisões finais sobre isso. Mas o presidente, eu acho, o que ele pretendia falar, sobre o que ele estava falando, é garantir que tenhamos um sistema de imigração limpo e legal que seja respeitado e obedecido. E a grande quantidade de imigração ilegal que vimos nos últimos 4 anos em nosso país mina completamente nosso sistema de imigração legal, aqueles que buscam cidadania, mas também aqueles que vêm aqui com um visto, para trabalhar legal e legitimamente. E o presidente quer garantir que os programas são respeitados. Reagan. Obrigado, Caroline. Minha pergunta é para o Tom. Tom Reagan-Rees com o The Daily Caller. No fim de semana, o ICE prendeu 2 imigrantes ilegais por supostamente roubarem a bolsa da secretária Noem no fim de semana. O que você pode nos dizer sobre o histórico de imigração desses indivíduos, bem como seu histórico criminal? Eu não tenho o histórico criminal deles, mas sei que o que roubou a bolsa está supostamente no país ilegalmente. Mas você sabe, escolheram a pessoa errada para roubar uma bolsa. Quero dizer, a secretária Noem é uma secretária forte, muito forte. Eu sei que tenho falado sobre o sucesso dos homens e mulheres da Patrulha de Fronteira e do ICE, mas sob sua forte liderança, ela é uma agente de mudança. Então estou feliz em trabalhar com ela, apesar de a mídia ter lido que eu e Kristi Noem temos diferenças. Eu e Kristi Noem estamos unidos. Não há diferença entre nós. Nós dois vamos apoiar a agenda do presidente. Ela é uma secretária forte e estou feliz que ela esteja aqui. E estou feliz, mas novamente, aquele imigrante ilegal escolheu a pessoa errada para roubar uma bolsa, estou te dizendo. Essa foi uma boa decisão. Vá em frente. Obrigada, Caroline. Tenho 2 perguntas, uma para o Sr. Holman, outra para você sobre o jantar dos correspondentes da Casa Branca. Eu gostaria de começar com você, Tom Holman. Esta lista tem um número muito alto de agressões sexuais a uma criança. Você pode comentar sobre isso e por que há tantos crimes contra crianças cometidos por ilegais neste país? Eu não sei por quê. É doentio. É o pior crime do mundo. Quando você agride sexualmente uma criança, quero dizer, o mais inocente de todos nós, mas é por isso que eu fiz uma declaração de que uma vez eu ia para Boston levar o inferno comigo e a mídia enlouqueceu dizendo que Tom Holman disse que ia para Boston e levaria o inferno com ele. Eu ia trazer o inferno para os imigrantes ilegais que estupram crianças. Não há um crime mais hediondo, e como você pode ver, a quantidade de estupradores de crianças que prendemos sob esta administração, que poderiam ter sido presos sob uma administração Biden. Eles estavam lá fora. Eles tinham suas ordens finais, estavam lá fora, mas não foram procurá-los. Eles estavam muito ocupados liberando milhões de imigrantes ilegais neste país, e os números provam isso. Os números de remoção de criminosos deles foram os mais baixos. O ICE teve o menor número de remoções na história do ICE sob Joe. Ao mesmo tempo, você tinha uma imigração ilegal histórica na fronteira. O ICE tinha os números mais baixos na história da agência. Isso mostra a diferença entre as duas administrações. Estamos procurando por cada um deles. As pessoas querem saber, ok, quando vou me aposentar pela 3ª vez? Vou me aposentar quando toda ameaça à segurança pública, ameaça à segurança nacional, estuprador de crianças for erradicado deste país. Quando vou descansar. Muito obrigado. Então, Caroline, bem rápido. O Alex Thompson disse no jantar dos correspondentes da Casa Branca, e vou ler sua citação: "O declínio do presidente Biden e sua ocultação pelas pessoas ao seu redor é um lembrete de que toda a Casa Branca, independentemente do partido, é capaz de enganar. Nós, eu incluído, perdemos muito dessa história e algumas pessoas confiam menos em nós por causa disso."
Você pode comentar sobre essas observações e se concorda ou não com essa avaliação? Eu concordo com essa avaliação. O de Alex Thompson, que eu entendo que ganhou um prêmio por escrever uma história meses e talvez anos depois que o povo americano já sabia que essa história era verdadeira. Milhões de americanos assistiram ao nosso presidente mentalmente incompetente lutar com suas tarefas diárias deste cargo. Vimos nosso país ser levado à ruína como resultado, e ninguém na mídia queria escrever sobre isso, falar sobre isso. Havia muitos repórteres, eu diria, repórteres de direita, que falaram sobre isso, que não receberam prêmios, não tiveram cobertura. Na verdade, eles foram criticados severamente por sua cobertura. E eu me lembro de estar na campanha do presidente Trump falando sobre a clara incompetência mental de Joe Biden e sendo acusado por pessoas nesta sala de fabricar vídeos deepfake tentando persuadir o público a não acreditar no que viram, com seus próprios olhos por muitos anos. E eu acho que já é hora da mídia tradicional finalmente admitir que esse foi um dos maiores encobrimentos e escândalos que já ocorreram na história da americana e, certamente, contribuiu para o declínio da confiança que os americanos têm na mídia tradicional. Tudo bem. Obrigado. Aqui. É por isso que mudamos aqui. Peter, vai em frente. Obrigado. Algumas coisas. Vocês prenderam um juiz do Tribunal do Condado de Milwaukee por supostamente ajudar imigrantes ilegais a escapar. Enquanto vocês analisam outros juízes, vocês prenderiam alguém mais alto na cadeia judicial, como um juiz federal ou até mesmo um juiz da Suprema Corte? Bem, essa é uma pergunta hipotética. Novamente, eu remeteria você ao Departamento de Justiça para indivíduos que eles estão analisando ou casos individuais. Mas vamos ser claros sobre o que essa juíza fez. Ela obstruiu a aplicação da lei federal que estava procurando por um imigrante ilegal em seu tribunal. Ela mostrou a porta para esse imigrante ilegal escapar dos oficiais da lei. Esse é um caso claro de obstrução. Você não precisa ser advogado para entender isso. E assim, qualquer pessoa que esteja infringindo a lei ou obstruindo os oficiais da lei federal de fazerem seu trabalho está se colocando em risco de ser processada absolutamente. Vocês têm pelo menos 18 propostas comerciais escritas. Ainda não sabemos de quem são ou o que contém. Qual é o atraso com isso? Não há atraso. Estamos trabalhando, sem parar. A equipe de comércio está trabalhando. Eu estava ao telefone ontem à noite com o secretário Lotnick. Eu estava ao telefone também neste fim de semana com o secretário Besson. Quero dizer, toda a equipe está trabalhando 24 horas por dia, 7 dias por semana para fechar esses acordos comerciais. Acho que vocês ouvirão mais sobre eles esta semana. Não quero me adiantar à equipe de comércio ou ao presidente ao anunciar possíveis acordos. Mas certamente posso assegurar ao público americano que esta administração está a todo vapor para fechar bons e justos acordos comerciais em nome do trabalhador americano. E mais uma. Após a postagem do presidente no Truth Social, os Browns finalmente escolheram Shedeur Sanders. O presidente acha que merece crédito por Sanders ter sido escolhido. E ele acha que ir para os Browns é melhor do que não ser draftado? Ei, eu vou... Tudo o que direi é que o presidente fez uma declaração. E algumas rodadas depois ele foi draftado. Então, acho que os fatos falam por si só nesse caso, Peter. Vamos para a última fila no meio, para a loira. Sim. Olá. Olá. O presidente Trump disse que o secretário Hexet vai resolver isso. Ele acha que Hexet não está resolvendo isso agora? Olha, o presidente deixou sua posição sobre o secretário Hexet bem clara. Ele absolutamente tem confiança na capacidade do secretário de liderar o Pentágono. É por isso que ele o indicou para essa posição. É por isso que o Senado votou, para confirmá-lo nesta posição. E olhe para o sucesso que o Departamento de Defesa teve até agora. Sua operação bem-sucedida contra os terroristas Houthi no Oriente Médio. Se você olhar para os níveis de recrutamento e retenção de todas as ramificações de nossas forças armadas, estão em ascensão, que é exatamente o que este presidente pretendia fazer. O secretário Hexet também eliminou completamente o DEI do Pentágono. E então, ele vai continuar focado em defender nossos combatentes, em implementar a agenda de política externa de paz através da força do presidente Trump no exterior. E o presidente o apoia em seu papel. Claro. Muitos estão se perguntando como essas 10 ou 20 milhões de pessoas estão trabalhando. Há algum esforço para reprimir o emprego? Porque eles estão trabalhando em algum lugar para continuar aqui. O número de ações de fiscalização nos locais de trabalho triplicou este ano e vai triplicar novamente.
porque, especialmente em jurisdições santuário, se não podemos prender um criminoso na segurança de uma prisão do condado, eles vão liberá-lo na comunidade, o que significa que vamos para a comunidade. Se não podemos prendê-lo na comunidade, vamos prendê-lo no local de trabalho. Temos que fazer o que for necessário para prender ameaças à segurança pública. Não há santuário para ameaças à segurança pública. Portanto, a fiscalização nos locais de trabalho vai aumentar ainda mais. A administração anterior parou os locais de trabalho, onde é o principal lugar onde encontramos vítimas de tráfico de trabalho forçado e locais de trabalho. Não só vamos aplicar a lei nos locais de trabalho, como também vamos salvar vítimas de tráfico. Essa é outra razão pela qual aumentamos a fiscalização nos locais de trabalho. Incrível. Bem, vai em frente, Brian. Claro, vamos aceitar mais uma pergunta. Esta é para o Sr. Holman. Todos nós passamos por esses horríveis cartazes de jardim que estão ao longo de Pebble Beach. Qual é o feedback que seus agentes do ICE estão recebendo no campo? Da comunidade, ao removerem esses indivíduos de suas famílias, seus bairros, suas escolas, todos os lugares em sua comunidade? Qual tem sido a reação que seus agentes do ICE têm recebido das pessoas que vivem entre esses indivíduos? O moral do ICE e da Patrulha de Fronteira está em um nível recorde, porque eles estão conseguindo cumprir o juramento que fizeram e estão aplicando a lei. Patrulha de Fronteira, eu me encontrei com centenas deles. Eles eram motoristas de Uber e agentes de turismo. Esses homens e mulheres se juntam às fileiras do ICE e da Patrulha de Fronteira para aplicar a lei, tornar a comunidade mais segura e proteger a segurança nacional. Há muitas pessoas neste país que não gostam de mim. Eu não me importo. Quando eu ando por um aeroporto, muitas pessoas vêm até mim e me agradecem pelo que estou fazendo. Eu não estou assumindo crédito por nada. O sucesso da aplicação da Lei de Fronteira e Imigração é do presidente Trump e dos homens e mulheres que vestem aquele uniforme. Deus abençoe cada um deles. Mas eu tenho o prazer de dizer isso porque, em 40 anos, fazendo este trabalho, as pessoas sempre querem perguntar: por que você é tão emocional quando testemunha? Por que você é tão emocional na televisão? Porque se eles estivessem no meu lugar por 40 anos, entenderiam por que sou emocional. Conversei com meninas de apenas 9 anos que foram estupradas várias vezes pelos membros do cartel. E então, quando você se ajoelha e fala com aquela menina e tudo que é inocente e puro foi arrancado dela, quando você ouve Ella Laken Riley, de 7 minutos, aquela jovem lutando por sua vida. Não pense apenas, ok, uma jovem morreu. Pense em como ela morreu, o terror que ela passou. E essas crianças que são abusadas sexualmente. Eu fiquei na parte de trás de um caminhão com 19 pessoas mortas aos meus pés que morreram assadas. A imigração ilegal não é um crime sem vítimas. E assim, cada pessoa doente que tiramos das ruas, especialmente estupradores de crianças, torna este país muito mais seguro. Cada imigrante ilegal que prendemos ameaça a segurança pública. Um de cada vez torna este país mais seguro. Mas eu tenho uma coisa que preciso dizer rapidamente antes de sair. Pegue suas anotações, Tom. Pegue minhas anotações de mim. Vou ler porque eu não quero nenhuma interpretação errada quando estou lendo para você. Os requisitos de registro sob o 8 USC 302, se você é um imigrante ilegal nos Estados Unidos, esta mensagem é para você. Você não pode se esconder do ICE. Estamos ativamente procurando por você. A lei federal exige que todo estrangeiro nos Estados Unidos que esteja presente nos Estados Unidos por mais de 30 dias precisa se registrar. Para aqueles com 14 anos ou mais, você precisa ser registrado com impressões digitais no Departamento de Segurança Interna. A lei federal exige que todo estrangeiro nos Estados Unidos informe ao DHS por escrito se você tiver uma mudança de endereço dentro de 10 dias após mudar esse endereço. Não se registrar no DHS e não informar ao DHS sobre seu novo endereço. São crimes e serão tratados como tal. A partir de hoje, não se engane se você está no país ilegalmente e não cumprir o que a lei exige, nós o processaremos, você irá para a prisão e em seguida o deportaremos. Segundo a Lei de Penalidades por Falha em Partir, 8 USC 1253. Se você é um estrangeiro dentro dos Estados Unidos e tem uma ordem final, esta mensagem é para você. Se você tem uma ordem final, a administração Trump está comprometida em aplicar nossas leis de imigração.
especialmente para aqueles estrangeiros que receberam ordens finais de deportação. Atualmente, há cerca de 1,4 milhão de estrangeiros ilegais que foram ordenados a sair, mas permanecem aqui em violação da lei. Nós processaremos agressivamente, de acordo com a lei de longa data, aqueles estrangeiros por falharem ou se recusarem a partir, ou que tomam outras ações relacionadas com o objetivo de dificultar sua remoção. Você não pode abrir a porta, responder perguntas, não pode abrir a porta do carro. Você é visto como evadido a aplicação da lei. Se você não deixar os Estados Unidos, após ordem de remoção, iremos emitir multas monetárias de até 998 euros por dia. Evadir sua prisão, sabendo que você tem uma ordem final de remoção, é uma ofensa criminal. Nós iremos processar. Depois iremos deportá-lo. Coloque seus assuntos em ordem. Se você está no país ilegalmente, trabalhe com o ICE. Acesse o aplicativo CBP One Home e saia por conta própria. Porque se tivermos que encontrá-lo, deportá-lo e processá-lo, você terá uma proibição imposta e não poderá voltar a este país. Você não poderá voltar com um visto de visitante e visto de turista. Se você tem um filho cidadão do Zeulewa, ele não poderá fazer uma petição por você. Se você está neste país ilegalmente, coloque seus assuntos em ordem e trabalhe conosco para ser removido deste país. É isso que a lei exige e vamos fazer cumprir essa lei. Ótimo. Muito obrigado, Tom. Você pode voltar ao trabalho agora. Olha, ele já está indo embora. Ele tem muito a fazer. Muitos imigrantes ilegais para deportar. Mas, obrigado a todos por se juntarem a nós bem cedo esta manhã. Como eu disse no início, faremos isso novamente amanhã para falar sobre a economia, que é outra promessa feita e cumprida pelo presidente. E estarei acompanhado pelo secretário do Tesouro, Scott Bessent, às 8h30 da manhã de amanhã. Hoje o presidente está recebendo os campeões do Super Bowl, Philadelphia Eagles, se tivermos algum fã de Philly. Isso será às 4h. E então o presidente assinará aquelas ordens executivas, de que falei, e algumas outras. Às 17h. Então, nos veremos mais tarde. Tenham um ótimo dia. Muito obrigado.